Olá, nós vamos falar hoje sobre o tema como investir de forma correta. Eu sou o Carlos Sampaio, Master Coach, consultor e educador financeiro, como você já me conhece de outros vídeos. Então esse tema é para organizar basicamente o início e a forma correta. Então é o que eu estou definindo como a boa entrada no processo de investimento. É importante ressaltar então o seguinte, que é o primeiro ponto, tá? É importante ter um plano, ter um planejamento de vida. Eu vou estar sempre repetindo isso. E aí, no decorrer desse vídeo, eu vou deixar mais claro do porquê disso quando você for pensar em investir. Existe uma grande confusão nisso aí. Então, as pessoas começam a fazer um investimento e sem pensar, sem ter um plano, na verdade, organizado. Então, assim, mas antes de tudo isso, a primeira coisa de um plano é você guardar 10 a 30% do que você ganha. Vamos sempre repetir isso. E a primeira coisa, depois que você chegou nesse ponto, e isso já pressupõe toda uma organização, com orçamento, com uma conscientização, mas você chegou nesse ponto, que está agora guardando 10 a 30%, esses 10 a 30% vão precisar ser conduzidos para um tipo de reserva, que faz parte do plano. Que reserva é essa? Chama-se reserva de emergência. Reserva de emergência. São aquelas coisas que acontecem e que nós não temos o domínio. E para isso, nós precisamos ter uma reserva. Então, essa é a primeira coisa a fazer. Essa reserva pode ser de 6 meses, pode ser de 12 meses. Vai depender da análise da sua renda. Se você, por exemplo, é um funcionário público e tem uma renda estável, talvez 6 meses seja suficiente. Se você for um empregado da iniciativa privada, talvez 12 meses. Se você for um autônomo, depende do seu padrão de vida. Então, cada caso vai ser um caso. A gente tem que analisar. Mas, enfim, reserva de emergência para 6 ou 12 meses. E essa reserva para emergência, então, ela precisa ter características especiais para investir. Então, o nosso tema é investir bem, investir corretamente. Então, passa por esses princípios antes de pensar em produto. Agora que você definiu para onde vai a sua aplicação, comece a pensar em produto. E qual é a situação desse produto? Por exemplo, liquidez. Tá? Você precisa ter dinheiro para resgatar quando acontecer a emergência. Então, tem que estar disponível imediatamente. Então, veja algum produto, alguma aplicação que lhe dê essa liquidez. Quais são os produtos que nós temos hoje disponíveis para dar liquidez? Dando uma dica aí. Você tem, então, o Tesouro Selic, que está num vídeo que nós fizemos sobre como investir no Tesouro Direto. Tem fundos de renda fixa vinculado ao DI, que na verdade o DI significa que ele acompanha o custo do dinheiro, que é o CDI, e por aí você então já blindou ou fez um círculo de quais os produtos que cabem dentro da reserva de emergência. Então, guardou dinheiro, fez a reserva de emergência, escolheu os produtos certos e também como é que ele pode ser resgatado. Pronto, esse já é um caminho. Estamos então dentro dando um passo certo, começando certo. A segunda coisa é fazer, então, uma reserva para o futuro, para a aposentadoria a longo prazo. Normalmente mais de 10 anos. Então, é a fase, é o ciclo de vida do acumular capital. Onde investir? Vai depender, então, do perfil de risco e da idade. Também a gente já passou por isso em outros vídeos e vamos continuar, porque isso precisa ser consolidado. Não basta dar a informação e deixar isso no ar. Nós temos que estar falando, repetindo e fazer com que a coisa melhore a cada dia. Então, para o futuro, o que nós temos? Nós temos a previdência privada, tá? Que pode ser uma alternativa, não é a única, eu vou sempre repetir isso. O Tesouro IPCA, que hoje está rendendo 5% acima da inflação. Então, a gente tem que estar dizendo isso sempre, porque uma grande massa de pessoas estão deixando de aproveitar essa oportunidade, que ela tem um tempo de duração, e eu vou estar sempre sendo chato nisso. Fundos imobiliários, ações ou imóveis. Então, isso é uma construção para longo prazo. Você vai montar ou você vai pegar uma assessoria para montar uma carteira de investimento. Vai ser o seu baú de riqueza. Esse baú vai se reproduzir e aumentar. Você lembra do vídeo que nós fizemos lá sobre o homem mais rico da Babilônia? Era isso. Até o dia, então, que você vai começar a se beneficiar e colher os frutos. Isso é a longo prazo. Para concluir, então, só um fecho dizendo o seguinte: não pense primeiro em produtos, rentabilidade, uma dica quente, uma informação que eu peguei, montar a carteira primeiro e ter um plano antes das reservas de emergência. Por exemplo, isso está fazendo a coisa pelo lado errado, não é por aí. E a primeira coisa, então, recapitulando, pense num plano,
né? Depois coloque os investimentos dentro desse plano para cada uma das caixinhas, tá? Crie a reserva de emergência primeiro e depois a reserva para o futuro, que é a aposentadoria. Espero ter contribuído, né? Ficamos por aqui. Te convido, vai lá no meu canal YouTube e você vai encontrar uma série de vídeos, todos eles dentro desse mesmo tema. Comente, faça perguntas, seus comentários são extremamente importantes para mim, para você e para toda a comunidade que nos acompanha. Grande abraço, sucesso e prosperidade. Tem que ter uma data, eu reforcei isso bastante lá. Então coloque qual a data